Se na Colina Juninho foi o Reizinho e Romário o rei, conheçam agora o pequeno príncipe. Giovani. Nascido na capital do Espírito Santo, o meio-campista começou nas categorias de base da Desportiva, e aos 16 anos estreou pelo clube. Não demorou para que ele chamasse a atenção e fosse morar no Rio de Janeiro. O Vasco, atento aos talentos, assegurou a contratação de Giovani. Quando ele ainda tinha 18 anos, o Vasco foi à Vitória buscar no Desportiva um meia de 18 anos gordinho, meio marrento, mas muito talentoso, que era a grande revelação local e alvo de comparações com Diego Maradona, para tentar quebrar a hegemonia do Flamengo, então campeão mundial. Ele e Adílio do Flamengo travaram bons duelos de inteligência no meio-campo do Maracanã, e Romário deve a ele muitos dos seus gols. Recebendo livre na área, lançamentos precisos de 40 metros. Habilidoso, inteligente e bastante técnico, excelente cobrador de faltas, Giovani foi um armador à moda antiga, que corria pouco e jogava sempre de cabeça erguida, considerado por muitos um dos maiores meias da história do Vasco. Clube que defendeu entre idas e vindas por 12 anos entre 82 e 95, onde ganhou o apelido de Pequeno Príncipe. Danilo Alvim, um dos grandes jogadores da história do Vasco, que fez parte do famoso Expresso da Vitória, recebeu o apelido de Príncipe nos anos 40. Para diferenciar do Danilo, acrescentaram o Pequeno para homenagear o craque que despontava como uma grande promessa. Só em 7 anos, o meia ganhou a torcida com a conquista de 6 estaduais, 3 campeonatos cariocas, 82, 87 e 88. Com bom desempenho e por causa de sua enorme habilidade e classe dentro de campo, logo na conquista de sua primeira taça, ele deu um chapéu em Zico no jogo decisivo. Algo que lhe deu moral e abriu as portas para que ele se tornasse o dono do meio-campo vascaíno dali para frente. Um ídolo do Gigante da Colina, também atuou pela seleção brasileira, com a qual disputou 23 jogos com 5 gols marcados. No entanto, os melhores momentos do jogador vestindo verde e amarelo foi com as equipes de base. Foi campeão mundial sub-20 e eleito o melhor da competição em 1983. E ganhou a prata nos Jogos Olímpicos de Seul em 88. Em 1989, numa negociação recorde na época, o Vasco vendeu Giovani para o Bologna da Itália por 8 milhões de dólares. O Bologna não tinha tradição de dar espaço para brasileiros, mas cedeu ao talento de Giovani. A equipe do estádio Renato da Lara apostava que o meia-atacante repetiria na Emília-Romanha os momentos que fizeram com que ele se tornasse um dos jogadores mais adorados pela torcida cruzmaltina. Durante a única temporada em que jogou na Itália, ajudou os Felsinei a alcançarem a 8ª posição e a classificação à Copa UEFA. O Pequeno Príncipe até conseguiu repetir a boa atuação dos tempos de Vasco, mas somente em alguns jogos. O brasileiro atuou em 27 jogos. O grande momento do Pequeno Príncipe vestindo o rossoblù foi o golaço que decidiu o derby dos Apeninos contra a Fiorentina. No fim da participação bolonhesa, Giovani foi negociado com o Karlsruher da Alemanha, onde o grande goleiro da seleção alemã, Oliver Kahn, era reserva. Mas também atuou poucas vezes pelo clube azulino, ajudou o clube a não ser rebaixado, e foi repatriado pelo Vasco, e voltou à Colina para ser bicampeão estadual. O camisa 8 vascaíno ainda teve uma nova experiência no exterior entre 93 e 94 com a camisa do Tigres do México. Em 95, o meia-atacante retornou a São Januário para aos 31 anos ter sua terceira e última passagem pelo clube. Ao todo, o ídolo fez 408 jogos e marcou 49 gols com a camisa do Vasco. Giovani ainda jogou profissionalmente até os 38 anos, mas sem se destacar. Atuou por ABC de Natal, 15 de Jaú e outros clubes. Conseguiu um feito raro: o jogador foi tricampeão capixaba por 3 clubes diferentes. Em 98, levantou o troféu com o Linhares. Em 99, o caneco foi erguido com o Serra. Já em 2000, Giovani encerraria sua carreira da forma que começou, sendo campeão pelo Desportiva.
Após encerrar as atividades, como jogador, Giovanni teve sua importância reconhecida pelo Bologna, mesmo tendo passado apenas um ano na Itália. Mas querido pela torcida, participou das festas pelo centenário do clube em 2009. Fora dos campos, ele entrou na política e se elegeu deputado estadual pelo Espírito Santo. Medalhista de prata em Seul em 2016, ele participou do revezamento da tocha olímpica pelas ruas da sua cidade. O capixaba lutou contra um câncer, mas após vencer a doença, o Pequeno Príncipe vive em Vila Velha, no estado em que nasceu. Ele ainda teve seu nome eternizado nas calçadas da fama do Maracanã e do Espírito Santo. Giovanni fez parte de um ótimo elenco do Vasco com nomes como Roberto Dinamite, Romário, Mauricinho, Bismarck e Mazinho Sorato. E nos 12 anos, sempre jogou com grandes jogadores no clube. Muitos desses nomes você encontra aqui no canal Time Memória para relembrar esses e muitos outros ídolos do esporte. Deixe um comentário sobre o Pequeno Príncipe e diga qual gol ou jogo que você lembre. Deixe um like e se inscreva no canal para podermos homenagear outros ídolos aqui no canal Time Memória.